Bom dia, igrejinha! Tá aqui começando mais um culto da Mosaico e a gente tá muito feliz de ter você aqui mais um domingo. Não esquece de se inscrever nesse canal aqui, acompanhar a gente nas redes sociais, tem o QR Code aqui em algum lugar pro Instagram e compartilhar esse vídeo, curtir, porque isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Então, se você tá visitando a gente, no caso, nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e quem já é de casa também, senta aí e aproveita. A gente quer dizer a você que tá acontecendo ainda durante a semana, encontros online de PG e sala de oração. Então, se você quer participar, não se isole nesse momento. Qualquer coisa, manda um direct no Instagram da Mosaico para perguntar os horários e a gente vai te enviar o link e as informações que forem necessárias. Então, apesar da gente estar aqui, distante fisicamente, mas a gente está junto e aproveita esse culto com a sua família, independente do horário que você esteja assistindo. Tira esse momento para entregar as suas emoções, as suas questões a Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Então é isso, aproveita o culto. Paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A sua mesa nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Mais uma vez, cante comigo. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
Ouve a nossa oração, Senhor, que recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, assim por ele eu vou seguir. Revelar o seu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que eu tenho recebido, vou compartilhar. Dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar. Revelar o seu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo mundo ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Um, dois, três, vai. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar,
Ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Mesmo online, a Mosaico tem sido ativa durante a semana e a gente está bem feliz com isso. Então a gente tem alguns avisos para dar aqui para vocês. Ontem a gente encerrou na Escola Mosaico 2 cursos e a gente está muito feliz com isso. Então fica ligado que lá pelo meio de maio a gente vai estar abrindo as inscrições para novos cursos. Então fica ligado no Instagram, que a gente vai estar informando lá tudo que vocês precisam saber. Eu não sei se todo mundo está acompanhando pelas redes sociais, mas a Mosaico está participando de um programa muito massa do Transforma Brasil chamado Tamo Junto na Luta. E a gente está apoiando aí essa campanha de vacinação, dando uma folga para os profissionais de saúde. Então assim, quem participou, quem já foi voluntário, compartilhou que foi uma experiência muito assim revigorante, sabe? Para aumentar a esperança e poder servir mesmo a cidade nesse momento. Então a gente vai precisar de mais 5 voluntários para o próximo sábado. Se você tem tempo, vai rolar sábado à tarde. Então, normalmente pegando documentos, direcionando as pessoas que vão ser vacinadas. Então, se você quer ser voluntário, entre em contato com a gente também pelo Instagram aqui, o QR Code, para a gente direcionar você aí para os responsáveis pela ação. Aqui na Mosaico, a gente tem prestado muita atenção nos decretos do governo e tem feito o nosso melhor para agir com responsabilidade no meio dessa pandemia. Mas anota aí uma data muito importante. Dando tudo certo, a gente vai voltar dia 9 de maio, então a gente está muito animado a se reunir presencialmente. Então, 10h30 da manhã, dia 9 de maio, a gente vai estar voltando, se Deus quiser, com os cultos presenciais. Gente, próximo domingo vai rolar a segunda parte da ação do Mosaico Social. A gente vai estar distribuindo mais 70 cestas básicas para as famílias aqui da comunidade. Então, a gente está muito feliz porque na primeira parte rolou, foi lindo, a gente abençoou todas essas famílias e a gente quer continuar fazendo isso. Então, se você quer continuar doando, todos os dados estão aqui para você fazer isso. E também, se você tem tempo, durante a semana a gente precisa de voluntários aqui na igreja para montar as cestas, fazer as compras e organizar tudo isso. Então, domingo que vem vai estar rolando essas entregas e a gente conta com você. E a gente está entrando agora num momento muito importante do culto, que é o momento de dízimo e ofertas. Então, eu separei um trecho aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios para a gente ler e pensar um pouco sobre isso. Diz assim, 2 Coríntios 9, do versículo 8 em diante. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que, em todo tempo, vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre.
pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E, quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. E aí, Paulo segue durante esse capítulo discorrendo sobre os efeitos da generosidade, dos atos de justiça. E isso tem tudo a ver com o que a gente acredita aqui, né? Que o convite da gente ser generoso é uma resposta de gratidão a Deus e é uma coisa que traz honra ao nome de Deus. Quando a gente deixa claro que quem está provendo na nossa generosidade não é a gente, não é o nosso esforço, não é o meu nem o seu dinheiro, e sim a provisão que Deus nos deu. Então, assim, que a gente tenha essa consciência e que a gente peça ao Senhor que Ele coloque isso no nosso coração. Que a gente também tenha a ousadia e a coragem de perguntar a Ele até onde Ele quer que vá a nossa entrega e a nossa generosidade. Então eu quero convidar vocês a ter esse momento de reflexão e de introspecção também, pensando aí no que Deus colocar no seu coração. Vamos orar junto? Paizinho, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigada porque ela é luz para o nosso caminho e alimento para a gente, Senhor. Obrigada porque ela vem nos libertar das nossas concepções erradas de que a gente depende da gente, de que a gente depende da nossa força para viver, Pai. O Senhor sempre supre tudo que a gente precisa, Pai. Então nos dá um coração generoso, Pai, para compartilhar com os nossos irmãos tudo o que eles precisam também, Senhor. Eu venho te pedir também, Pai, especialmente agora, por esse momento difícil que a gente está vivendo como país, Pai, como cidade. Eu venho te pedir pelas famílias que estão, Pai, enlutadas com toda essa questão da pandemia, Senhor. A gente tem perdido pessoas queridas para esse vírus, Paizinho. Mas que o Teu Espírito Santo venha acalentar os corações, venha trazer consolo, venha trazer certeza da salvação, venha trazer certeza da vida eterna. E venha trazer, Pai, sabe, alegria e confiança no Senhor nesse momento, Pai. Que a gente consiga ver o Teu cuidado, que a gente consiga ver o Teu amor, mesmo em tempos difíceis, Paizinho. Porque assim, são nesses momentos que a gente tem a certeza de que Tu és bom, que Tu és Deus, Pai. Então a gente te entrega tudo aqui, nosso coração, nossa saúde, nossas famílias. E a gente quer Te honrar com tudo que a gente tem. Em nome de Jesus, amém. Assim, tão pequenino em minha fé, chego a pensar em desistir. Por uma dúvida qualquer, mesmo assim no fundo eu sei que estás em mim, e um dia tudo vai passar. Mais firme, mais madura, vai me ajudar a prosseguir. O que eu quero é Te adorar, me lançar em Tuas mãos e por fim Te encontrar, pois Te busco no meu coração, sentir que sou Teu e nada mais, e por fim compreender Teu amor jamais me abandonará.
chego a pensar em desistir. Por uma dúvida qualquer. Mesmo assim, no fundo, eu sei que estás em mim. E um dia tudo vai passar. Minha fé mais firme, mais madura, vai me ajudar a prosseguir. O que eu quero é te adorar, me lançar em tuas mãos e por fim te encontrar, pois te busco no meu coração, sentir que sou teu e nada mais, e por fim compreender teu amor jamais me abandonar. Bom dia, Mosaico. A gente está novamente aqui para ser fortalecido por aquilo que não só baseia a nossa vida, mas venha inspirar a nossa semana e, acima de tudo, transformar o nosso ser. Porque essa palavra é viva, ela é eficaz e a gente se reúne ao redor dela justamente porque o Espírito Santo opera no nosso coração na medida em que a gente, como comunidade, se submete àquilo que é a verdade bonita, bela e transformadora do amor de Jesus através das Escrituras. Eu queria orar com você nesse momento, para a gente começar nosso tempo aqui, celebrando a oportunidade de a gente estar podendo meditar no Senhor nesse domingo. Pai, eu venho te clamar, Senhor Deus, que nesse momento, de maneira muito miraculosa, Senhor Deus, o Senhor venha penetrar nos nossos corações e venha transformar, fazer revolução mesmo, Senhor Deus. Nos ajuda a ser encorajados por aquilo que está na sua palavra. E também, Senhor Deus, a nos tornarmos encorajadores de quem a gente encontra pelo caminho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria falar hoje no mesmo tom do que foi nossa conversa na semana passada. De certa forma, falando de uma pregação que ela também é para mim, na esperança de que ela também seja algo que você pregue e lembre no seu coração para você. A gente falou a respeito de aproveitar Deus. E pensando nessa semana a respeito de tudo isso que a gente tem vivido, eu tenho me deparado muito com a noção de experimentar uma fé que seja sem medo. E viver uma fé sem medo é muito desafiador, principalmente nos dias atuais. Mas sem se tratar dos dias atuais, já é desafiador, porque a gente vive num medo que nos rodeia constantemente. Isso é muito expresso lá nos Salmos. Isso é expresso em vários momentos de crise que vários personagens da Bíblia tiveram, mas também é expresso na nossa vida cotidiana. A gente experimenta medos das mais variadas formas no nosso dia a dia, e isso não está distante do nosso coração.
Na verdade, se a gente for pegar aqui uma das primeiras frases, a primeira frase do homem para Deus, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10. Ele responde quando Deus vai perguntar o que aconteceu. Adão falou: ouvi tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo, ele é uma constante daquilo que é a nossa experiência humana. E o meu intento aqui não é fazer com que você não sinta medo. Porque todo mundo sente medo. Todo mundo tem a experiência de sentir medo. Mas o que os sentimentos fazem com a nossa vida não é simplesmente que a gente passa a senti-los, mas a gente dá um espaço para eles na nossa vida, que eles acabam não só tendo um espaço gigantesco no nosso ser, como eles acabam engolindo a gente. Então não tem problema sentir medo. O desejo de Deus para o nosso coração é que a gente não seja engolido pelo medo que a gente sente. Para que a gente se baseie em outras coisas. Porque o medo, ele gera em nós, de certa forma, uma dúvida. E dúvidas não tem problema também a gente ter. A quantidade de dúvidas que a gente sente no dia a dia é inúmera a respeito do que vai... O que eu vou comer? É uma dúvida. Será que eu não vou ter nada para comer? Já começa a gerar um medo. E as dúvidas e os medos, eles passam pela nossa vida. Ter fé não é viver sem a dúvida, mas é não deixar que a dúvida mude o nosso percurso. Então, uma pessoa de uma fé profunda, ela não é uma pessoa que não tem dúvida. Ela é uma pessoa que, tendo dúvida, não deixa as dúvidas mudarem a certeza do percurso que ela está encaminhada. Ela não usa-se das dúvidas para colocar aquilo como sendo bifurcações do caminho dela. Mas começa a lutar e batalhar com aquelas dúvidas para se manter no caminho de certeza. Não tem problema o sentir. A palavra de Deus vem ser base para a nossa vida para que a gente não se deixe engolir por aquilo que são os medos e as dúvidas. Aquilo que é certeza e que guia o nosso coração vai fazendo com que o caminho seja limpado aos poucos de todo medo. Como está lá em Romanos capítulo 8, 38 e 39, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Cada vez que esta certeza vai se cristalizando cada vez mais no nosso coração, os dias passam a ser experimentados na certeza do amor de Deus e não na dúvida do amor de Deus. Porque aí você pode pensar a respeito da sua semana: poxa, será que eu consegui cumprir tudo aquilo que eu disse que ia cumprir nessa semana? E aí você acha que você está bem diante de Deus. Ou se você passou essa semana e essa foi uma semana para que você tivesse vergonha diante de Deus, você começa a duvidar que o amor de Deus diminuiu por você. O amor de Deus permanece o mesmo, porque nada é capaz de te separar do amor de Deus. E na relação com Deus, no aprofundar em Deus, as nossas dúvidas e os nossos medos vão sendo dirimidos. Mas todos nós temos o medo e as dúvidas como constantes na nossa vida, e é isso que eu queria explorar aqui hoje. Uma das coisas que a gente precisa ter a certeza é de que se a gente vai ter a comunhão eterna com Cristo Jesus, se a nossa vida ela é eterna, se aquilo que a gente vai experimentar com Deus é a eternidade com Ele, uma certeza é que eu vou ter mais tempo depois da minha morte do que antes da minha morte. É mais pleno o tempo depois da minha morte do que antes da minha morte. Eu aqui vou viver o quê? No máximo estourando o quê? 100 anos. Ao redor de 100 anos. Se for muito generoso o meu tempo aqui, talvez isso. Mas nada se compara com a eternidade que vou viver com o meu Pai eterno. Então a morte se torna não só uma certeza na vida, como sendo também simplesmente uma experiência para a concretização do tempo com Deus na eternidade. Na medida que eu vou experimentando cada vez mais essa consciência, isso vai esvaindo do meu coração o medo da morte, o medo daquilo que a gente acha que não é morte, mas também é medo da morte, e também, talvez, até mesmo as certezas de consolo em meio a perdas.
A gente fala disso como trazendo certezas para o nosso ser, porque os medos, eles não vêm simplesmente de lugares onde a gente vai ter uma catástrofe que vai engolir o nosso ser. Não, muitas vezes está tudo ok, está tudo muito bem. E a gente tem medo de perder a boa vida que a gente imagina. Todos nós temos imaginações a respeito de boa vida. E perder aquilo que é a boa vida pode trazer medo, mesmo quando tudo está bem. Existem 3 tipos de pensamentos a respeito da boa vida, que são muito comuns numa pregação que é constante durante toda a semana para todos nós. Assim que a gente termina o nosso tempo aqui de celebração e adoração a Deus, a gente vai mudar, vai zapear, flipar aqui para um outro, clicar em algum lugar onde vai estar pregando o seguinte, que a boa vida ou é ter tudo de bom, ou é parecer bem, ou é se sentir bem. Ou a gente está buscando parecer bem, ou a gente está buscando se sentir bem, ou a gente está buscando ter bens. E cada uma dessas coisas faz com que a gente entre numa outra esfera, numa esfera de escravidão do medo. A gente está falando a respeito de medo. Medo não tem a ver com catástrofes simplesmente tomarem conta de nós, mas muitas vezes uma sensação de falta a respeito de uma coisa que muitas vezes eu nem preciso. E aí, quando eu vou dando espaço para os medos tomam conta de mim e a minha vida se torna uma carência daquilo que me falta, mesmo sem nada de ruim estar acontecendo comigo. E aí eu começo a ter medo de perder essa boa vida, de parecer bem, se sentir bem, de ter bens. Cada uma delas, ela traz, na verdade, um buraco, um alçapão, uma isca, uma armadilha de busca de mais medo. Então, na busca por ter uma boa vida, na verdade, o que se tem é uma armadilha para que se tenha mais medo. Na medida que eu vou buscando, vamos dizer assim, ser bem aceito, parecer bem, o que vai sendo gerado em mim é uma prisão e um medo daquilo que é o que o outro vai pensar. Então eu fico escravizado a respeito de como eu estou parecendo para o outro, o que gera no meu coração um medo de ser. Porque será que para o outro eu sou aquilo que traz segurança para mim? Então, em nome de ser mais bem aceito, de ter uma vida bem aceita, ou seja, a boa vida como sendo ser bem aceito ou parecer bem, eu gero um buraco, um alçapão e uma armadilha para um medo que é estar escravo daquilo que os outros estão pensando de mim o tempo inteiro. Perceba que eu estou buscando é a boa vida. Eu digo, poxa, eu quero ter uma boa impressão, eu quero que o meu nome tenha uma boa impressão para as pessoas. Mas isso abre uma armadilha embaixo. Sabe aqueles filmes onde o cara está sendo interrogado e se abre assim um chão embaixo dele assim, e ele cai lá para um jacaré, ser trucidado lá para o jacaré? Pronto, é como se você estivesse andando e na medida que você vai buscando a boa vida, dizer assim, poxa, eu tenho que criar um nome para mim, eu tenho que buscar excelência, eu tenho que... Por trás disso, na busca dessa boa vida, muitas vezes eu posso estar gerando uma armadilha terrível de abrir um buraco ainda maior de medo em relação ao que os outros pensam. Uma outra busca da boa vida é se sentir bem. E a busca da boa vida por se sentir bem faz com que eu tenha o medo do pensamento o tempo todo. Eu não sei se você já experimentou isso, mas quando eu tenho dificuldade para dormir, em algumas fases da vida, às vezes eu tenho dificuldade para dormir. E aí tem um dia que eu tô com bater um soninho um pouquinho mais pesado assim, eu tento correr logo para a cama e deitar para que eu não comece a pensar em alguma outra coisa e aquele negócio tome conta da minha cabeça e eu já não durmo mais. E aí, na verdade, você vai para a cama preocupado, você está com sono, você vai preocupado de não dormir. E muitas pessoas vão testificar que o que tira o sono delas é o medo de não dormir. E aí você entra num loop infinito aí de ficar preocupado de não dormir e isso ser o que te tira o sono. Estar preocupado o tempo todo nesse culto que se tem hoje a respeito do que é a boa vida em se sentir bem. Então se tem aquela
aquela aura relax que está presente aí em todos os posts de Instagram aí e um bocado de gente criando perfil de, sei lá, experimentar viagens e ir para os lugares mais zens do mundo para se sentir bem. E se a sua busca, ela é por se sentir bem, é como a pessoa que na hora de dormir fica com medo de dormir. É como, eu tenho experiência agora, né, com o cachorro. E também como em relação ao cachorro, essa questão dos medos, né, diferente de uma criança, diferente de uma pessoa, o estômago enche e você sabe quando parar, né? O cachorro, ele não sabe como parar. Você pode dar para ele ali, ele vai para sempre ali brincando, vai, ó, já teve dia que eu cansei ele, e aí tem visita lá em casa, eu disse, pronto, ele vai dormir. Não dorme nem a pau, fica ali até a visita ir embora. Mas uma coisa que acontece com o cachorro, muito interessante, e trata a respeito do se sentir bem, na busca por essa boa vida, é quando você aponta para o cachorro fazer alguma coisa. Você pode ensinar um bocado de coisa para o cachorro, mas tem uma coisa que é complicada para o cachorro aprender, é apontar. Porque quando você aponta para o cachorro, ele faz o quê? Ele lambe o seu dedo. Ao invés dele olhar para onde você está apontando, ele lambe o seu dedo. Porque ele acha que aquilo que você está mostrando ali é a coisa que ele tem que pegar. E não uma outra coisa que está além daquilo que é o apontador. Isso vem falar muito a respeito da nossa vida cristã, porque a nossa busca não é por sentir-se feliz. Na hora que a gente busca a felicidade aqui na terra, é como se a gente estivesse olhando para a felicidade e lambendo o dedo. Porque aquilo que a felicidade aponta é para um Deus que é o Deus da felicidade. O pôr do sol aponta para um Deus que é criador. E a gente nunca vai experimentar tudo aquilo que é a plenitude da alegria se a gente buscar as coisas que estão nesse mundo. Houve um testemunho recente de pessoas que estavam dizendo, olha, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, e se teve uma coisa que Deus fortaleceu, é de que quanto mais eu me alegrava nele, mais eu conseguia me alegrar com as coisas do mundo. E quanto mais eu me alegrava com as coisas do mundo, menos eu me alegrava nele. Na verdade, quanto mais eu me alegro em Deus, menos as coisas do mundo têm importância para mim, e mais eu consigo me sentir feliz com elas. Quanto mais eu busco a felicidade e me sentir bem com as coisas do mundo, menos eu tenho alegria nelas e passo a querer logo outras, e menos também eu tenho alegria plena em Deus. Que leva a gente para esse terceiro ponto, que é ter bens. E leva a gente ao medo de perdê-las. C.S. Lewis vai dizer, olha só, nada é completamente seu até que você esteja disposto a perdê-las. Porque se você tem medo de perder, é porque aquela coisa ele tem e não você tem ela. Se você tem medo de perder, é que ela é tão importante para você. Se aquilo começa a te consumir, significa que é ela que tem você e não você ela. Porque se você perder ela, você perde parte de você. E se você perde parte de você, é porque ela tem um pedaço de você. E as coisas não podem ter essa importância no nosso coração. Porque às vezes as coisas estão bem e a gente começa a gerar medos e armadilhas por coisas que são boas. Parecer bem, se sentir bem e ter bens. A gente não foi criado para sentir e ser engolido por esse medo. E talvez um medo que a gente tratou aqui do medo do futuro, né? E a morte simplesmente é a transição para aquilo que é a nossa relação eterna com Deus. Mas um outro medo que a gente pode sentir é um medo diferente. E antes de entrar nesse medo, eu trato desses 3 pontos aqui para que a gente não seja escravo, como está lá em Romanos 8 de novo, Romanos 8, 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E Deus nos chama para ter uma outra vida, uma vida mais plena, como está lá em 2 Coríntios 5,4. Pois nós que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E que vida? Lá no versículo 15. Ele morreu por todos, para que aqueles
que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que morreu por eles e que ressuscitou. A gente precisa ser liberto, então, para que a gente não só não fique preso àquilo que é um desejo que a gente criou por essa boa vida, para que a gente não viva com medo a respeito de um futuro, mas na certeza de que nada vai nos separar do amor de Deus, mas que também a gente não fique escravo de um medo do passado. Porque ainda em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele vai dizer, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo aquilo que já aconteceu, não é que Deus desejou que isso acontecesse. Ele permitiu que isso acontecesse. Mas mais do que isso, que a palavra de Deus vem afirmar no nosso coração, é tudo que aconteceu, Deus tem o poder de usar isso para o bem. Mesmo que não fosse uma resposta, você sabe que Deus pediu para você fazer uma coisa, você não fez, você fez o contrário, você caiu, você pecou. Quando a gente entrega a confiança do nosso futuro a Deus, sabendo que Ele tem a capacidade de redimir o passado, a gente se fortalece e se firma nessa palavra aqui, de que Ele tem o poder de reverter isso para um bem. Quando a gente entrega, inclusive, aquilo que a gente se arrepende no passado, Deus usa aquilo de uma forma a produzir bênção, não só na nossa vida, mas através da nossa vida. Não há nada que Deus não possa reverter. Não reverter o acontecimento, ao acontecido e as consequências do acontecido, que podem vir, mas o que aquilo causa como sendo de escravidão na sua vida, não tem poder. Porque Deus é capaz de te libertar daquilo que foi usado como objeto ou instrumento de escravidão na tua vida. Aquilo que é tropeço, se a gente começa a entregar a Deus, deixa de ser tropeço e vira degrau. Vou repetir. Se aquilo que é tropeço na vida da gente, a gente começa a entregar a nossa vida toda a Deus. Aquilo que foi tropeço, Deus pega e transforma em degrau. Porque o amor dele não muda, ele quer te tirar desse lugar e quer te levar para um lugar onde ele deseja, de propósito, de você continuar sendo uma bênção, e isso nunca é tarde. Então não há o medo do passado também. Não há o medo do passado. Porque ele é capaz de transformar todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para que você seja também uma bênção. E é diante dessa realidade que eu termino o nosso tempo aqui falando para vocês. Não tenham medo. Não tenham medo. Se é a frase que Adão usou lá no princípio, Jesus Cristo vem redimir qualquer tipo de chance de a gente entender-se sendo engolido pelo medo. Não é que você não vai sentir medo, mas você não precisa ter medo. Ou mais, o medo não precisa te ter. A certeza de Cristo Jesus nessa palavra, ela se dá em vários momentos. Sabe quando os apóstolos, os discípulos encontram com Jesus de madrugada andando por sobre as águas? O que está lá escrito em Mateus 14 é que Jesus imediatamente disse a ele: coragem, sou eu, não tenham medo. No encontro com Cristo Jesus, diante de alguma situação, ele chega para os discípulos e diz: olha, não tenham medo. Qual foi a primeira coisa que as mulheres que foram encontrar com Cristo, buscá-lo na sepultura, ouviram do anjo? Lá em Mateus capítulo 28, o anjo disse às mulheres, primeira coisa que elas ouviram pós-ressurreição: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Não tenham medo. Não tenham medo.
durante vários momentos no ministério de Jesus, essa profecia, essa certeza que precisa ser concreta no seu coração. Não tenha medo. E eu finalizo aqui com um versículo que está lá em João, no capítulo 14. João capítulo 14, versículo 1. Lá em João, no capítulo 14, Jesus acabou de ter uma conversa bem dura, porque ele revela, primeiro, quem é que ele vai ser traído. Ele diz, eu vou ser traído. E está aqui, entre vocês. Estou dizendo que eu vou ser traído. E as pessoas, como assim? Está ali entre os discípulos. Logo depois, ele diz para Pedro que Pedro o negará. E nesse momento há uma transição muito grande no discurso de Jesus, porque ele começa a falar intensamente da sua morte. E aí no capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: não se perturbem no coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Outras versões dizem, não fiquem angustiados ou não tenham medo no coração de vocês. Creiam em Deus, creiam em mim. Não tenham medo. Essa é uma realidade que se concretiza pelo Jesus ressurreto. Só que nesse momento aqui, é antes da morte de Jesus, ele está começando a falar mais intensamente a respeito da sua morte. Para os discípulos isso não fazia sentido nenhum. É tanto que Pedro está dizendo aqui, eu não vou te negar nunca. Não fazia sentido nenhum para os discípulos. E aí Jesus vem com essa palavra, não se angustie no seu coração, não tenha medo. Sabe, irmãos, isso aqui veio muito antes da morte de Jesus. Isso aqui não veio depois da morte, isso veio antes. E eu disse, por que isso? Mas essa palavra, ela é verdade no depois. Ela é verdade para que os discípulos sejam sustentados por aquilo que foi o que Jesus falou antes. Não tenha medo é algo que talvez você já tenha experimentado em muitas outras experiências com Deus. Mas a palavra de Jesus, como é eterna, pode servir para você hoje lembrar de todas as vezes que você já teve relacionamento e transformação do seu coração ao submeter-se a Deus. E quando ele falou lá atrás, não tenha medo. E essa palavra pode ser usada hoje. Porque essa palavra aqui foi dita antes da morte de Jesus, para quando os discípulos fossem perseguidos e tivessem medo, eles não tivessem medo. Deus disse para você, meu irmão, não tenha medo. Nem do passado, nem das coisas boas que você está buscando, da perda do hoje, nem do futuro. Não tenha medo. Creia em Cristo Jesus e creia em Deus. Deus abençoe. os pecados perdoar, a terra vai então cantar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar.
nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Cante comigo, nossas vozes. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Sim, Senhor, Hosana nas alturas. Se faz presente no nosso meio, Pai. A gente que te louva, que te adora, que engrandece o teu nome, reconhece o nosso louvor, recebe o nosso louvor como um aroma suave. Que seja bendito o teu nome, Senhor. Estamos aqui porque a gente acredita que o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus que nos conduz. Em teu nome. Amém. Amém, igrejinha. Boa semana para você. Que Deus abençoe muito. Queria dizer que estou com saudades. E a gente se encontra então na nossa live pós-culto. Não esquece disso. Lá no Instagram. E também ao longo desses encontros virtuais ao longo da semana. Espero que em breve a gente possa se reencontrar pessoalmente também. Beleza? Beijo grande para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.